Bom dia. Está começando agora para Manaus e todos os municípios do Amazonas o programa Panorama Jurídico. E você já pode participar pelos telefones e pelas redes sociais. A nova legislação trabalhista, que vai entrar em vigor a partir de 14 de novembro deste ano de 2017, dentre as alterações se encontram modificações nas férias. Atualmente, conforme prevê o artigo 134 da CLT, as férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, por 12 meses subsequentes à data que o empregado tiver adquirido o direito. Somente em casos excepcionais, as férias são concedidas em 2 períodos, um dos quais não poderá ser inferior a 10 dias corridos. O artigo 134 da CLT passará a ter nova redação. Observe. O parágrafo 1º diz: desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos, cada um. O artigo 134, parágrafo 3º, diz com a nova redação: é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. A nova lei trabalhista proporciona mais liberdade para o trabalhador, que poderá dividir as férias ao longo do ano para resguardar direitos tanto do empregado, tanto do empregador. É aconselhável que haja expressa concordância do empregado, ou seja, sua vontade deverá ser registrada num documento escrito e devidamente assinado. O empregado poderá negociar como deseja fracionar as férias diretamente com o empregador. Via de regra, a lei continuará prevendo que as férias possam ser concedidas num único período de 30 dias, mas o fracionamento será permitido se houver acordo entre as partes. O acordo quanto às férias não poderá ocorrer nas datas que antecedem feriados ou em dias de intervalo semanal para iniciar o período de descanso, geralmente aos sábados e domingos. Vamos a um breve intervalo e retornaremos em seguida com a entrevista da semana com o desembargador Davi Alves de Melo Júnior. Não saia daí. Hexatlon Brasil. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. E você já pode participar por meio dos telefones e redes sociais. E o nosso entrevistado deste sábado, com muita honra, é o desembargador federal do trabalho, Dr. Davi Alves de Melo Júnior, lotado no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, graduado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, pós-graduado lato sensu em Direito Privado, já atuou como auxiliar de controle do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, foi empossado como juiz do Trabalho substituto do Tribunal Regional da 11ª Região no ano de 1983. Foi nomeado como desembargador do Tribunal em junho de 2008. Foi presidente do
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, no período de 2013 a 2014, diretor da Escola Judicial do TRT na 11ª Região. O nosso entrevistado também foi homenageado pela Câmara Municipal de Manaus com medalha de ouro, cidade de Manaus, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade manauense. Parabéns, desembargador. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Panorama Jurídico. Desembargador, o senhor, como expert em direito do trabalho, essa questão da reforma trabalhista, no âmbito da reforma, da questão da processualística, do que houve de mudança, o senhor entende que deixou a desejar ou houve um avanço muito significativo nesse campo processual trabalhista? Doutor Eliezer, bom dia telespectadores do Panorama Jurídico. Aqui estamos nós mais uma vez, pela terceira vez, com grande prazer e satisfação. Eu vou tentar aqui hoje, doutor Eliezer, não falar com aquela convicção de um desembargador, para que o povo não comece a tentar adivinhar como eu vou decidir no futuro, mas falar com a convicção do diretor da Escola Judicial, que é também um professor, e assim tentar passar algumas noções. Desde que começou a se aventar essa questão da reforma trabalhista, a Escola Judicial aqui da 11ª Região tem também trabalhado bastante para trazer palestrantes aqui, a fim de que os colegas pudessem debater tudo aquilo que está sendo tratado na lei. Evidentemente que não conseguimos tratar de tudo, mas, dentre outras coisas, aproveitando a sua pergunta, um aspecto que chama a atenção na área do direito processual é a contagem dos prazos processuais em dias úteis, diferente dos dias corridos atuais. Então, há quem diga que para os advogados, como Vossa Excelência, é mais favorável. Dentro daquela ideia que sempre se cobra, sobretudo do Poder Judiciário, de celeridade processual, não me parece bem assim. Dependendo de como esse prazo for encaixado, os 15 dias podem se transformar em quase um mês. E os 8 dias podem se transformar quase em 16. Então, para a hipótese da celeridade processual, não acho legal. A justiça gratuita, que no texto aprovado vai sofrer um sério aperto, vai, sem dúvida, trazer maior consequência, maior cuidado aos reclamantes e aos advogados reclamantes quando forem demandar em juízo. Hoje a justiça gratuita é praticamente automática. Até mesmo os empregadores estão correndo atrás dela. Eu não sou muito favorável, mas estão. Ou um micro que não tiver uma situação muito boa, né? Isso. Um outro aspecto interessante é da perícia. E isso vai afetar, penso, muito a área que hoje é muito movimentada, que se chama dano moral, que passa sempre, via de regra, pela perícia. Então, tem que ser pensado muito. Você, trabalhador que está nos assistindo, pense muito. Pense muito se aquela sua dor no ombro, no pulso, na perna, no quadril, seja lá onde for, ela realmente pode derivar da atividade laboral. Porque você vai ter que requerer uma perícia. Não vai ser mais possível adiantar os honorários periciais. Isso eu considero um retrocesso. Veja bem, se o empregador não ficasse totalmente desobrigado disso, a quem interessa saber se um determinado setor
traz ou não traz anomalia para o seu empregado? Ao empregado ou ao empregador que não vai cuidar só daquele, mas de inúmeros outros? Ao empregador. Então, a priori, ele já deveria levar essas perícias prontas. Mas isso desapareceu. Vamos trabalhar com o material que nós temos. Isso vai ser preocupante. Porque o trabalhador poderá até, pela sucumbência, pagar os honorários periciais, sim, advocatícios, não é verdade? Sim, sim. Essa parte dos honorários advocatícios também ficou complicada. Então, hoje em dia, o índice de improcedência, que está um pouco alto, o empregado vai ter que pensar muito, porque vai pesar no seu bolso. Por exemplo, o trabalhador tem que pagar uns honorários para tirar da própria verba rescisória, você acha justo isso aí? Se ele tem uma verba rescisória para receber e tem que pagar uns honorários periciais ou do advogado no outro processo que seja, a justiça vai poder descontar, não é verdade? O que vai acontecer é que realmente haverá mais esse encargo. E atualmente não havia. Quem sabe até que para o empregado o fato dele pagar os honorários advocatícios se torne mais barato, porque haverá um limite de 15%. Hoje o limite que ele paga é um pouco maior. 15% que se ele ganhar vai ser cobrado da outra parte. Agora, os honorários, por exemplo, para não ter a obrigatoriedade de fazer o depósito, quantas e quantas audiências, quantas e quantas demandas não estarão perdidas só pela impossibilidade do empregado não pagar a perícia? É verdade. Então, desembargador, essa questão da previsão do 855A da CLT determinou a aplicação integral do incidente de despersonalização da pessoa jurídica. Essa questão do incidente de despersonalização da pessoa jurídica, a outra parte, a empresa pode fazer agravo de petição sem que esteja seguro o juízo. O senhor já chegou a ver algum caso desse daí? A outra parte poder fazer um agravo de petição e na verdade, nem o juízo ficará seguro se realmente for deferida essa questão do agravo de petição. Como é que o senhor vê essa questão? Isso não vai atrapalhar um pouco o andamento da execução? Doutor Eliezer, a questão da despersonalização, posta agora com maiores minúcias, ela pode, na minha opinião grosseira, atrasar um pouco o rito, o procedimento, a tramitação do processo, mas ela trará uma maior segurança. Sem dúvida alguma, muitas injustiças ocorreram nessa área, porque de repente chegar a informação, olha, o fulano era da sociedade, aí a justiça é em cima do dinheiro daquele fulano. Mas lá adiante, depois de ter a sua verba bloqueada, depois de sofrer todo o transtorno com bloqueio, se descobria que ele não tinha nada a ver com a empresa. A justiça, o senhor sabe muito bem, a Lava Jato está aí para provar isso, porque foi através desses instrumentos que a Lava Jato usa, que nós podemos usar também, ela tem como, mesmo diante desses incidentes todos, fazer uma pesquisa e descobrir efetivamente o que é que está por trás dos bastidores. Desembargador, essa questão, por exemplo, se o trabalhador não puder comparecer a uma audiência inaugural, e de repente ele pode ser condenado em custas, porque ele não compareceu, não justificou, enquanto, por outro lado, o empregador vai poder mandar um advogado com a contestação e não receber uma revelia, no caso da ausência da empresa, da reclamada. Como é que o senhor está vendo essa questão aí? Será que eu consegui me expressar bem nessa questão? Sim. Eu vou lhe responder de uma maneira genérica, porque isso é melhor a gente esperar ver como é que vai acontecer na prática. Porque, na verdade, poderá ser recebida a contestação, mas a confissão acredito que vai prevalecer. Mas aparentemente
uma situação desigual. Isso é que eu estava querendo. Isso, é desigual. entender. E não é aparentemente, é efetivamente desigual. O propósito desta reforma foi efetivamente restringir os direitos dos trabalhadores. Esse foi o viés da reforma. Então, aqui ao acolá, na reforma, a gente encontra regras que demonstram claramente o beneficiário final dela, que foi o empregador, e não o empregado. Em linhas Como é gerais. esse caso que Vossa Excelência mencionou. Em linhas gerais, o senhor entende que a reforma tem essa finalidade? Ela tem um desequilíbrio entre as partes? Tende mais para o lado do empregador? O trabalhador, digamos assim, ficou em um nível de desigualdade? Quando diz assim, não, é uma reforma que vai possibilitar que haja uma negociação que prevaleça sobre sobre a lei, sobre a legislação. O senhor entende que o trabalhador, nessas negociações, ele vai ficar sempre, digamos assim, desprotegido? Não. Ele vai ficar menos protegido, mas desprotegido não. Quando se trata de negociação, que é uma coisa que sempre tem sido postulada, que haja negociação, que as partes se entendam, se lembram sempre dos Estados Unidos, onde lá é muito forte a legislação acertada entre as partes. As regras, digamos assim, acertadas entre as partes. Mas os sindicatos e a situação norte-americana é totalmente diferente da nossa. Realmente. Não dá para comparar. Mas desprotegido, ele não vai ficar. Os sindicatos perderam força porque perderam a sua representação, sua arrecadação obrigatória. Mas, por outro lado, os empregados vão poder, agindo dentro do sindicato, levar estes sindicatos a atuarem mais em seu benefício do que em benefício dos seus próprios dirigentes. Fala em sindicato, como é que o senhor está vendo essa questão que saiu da obrigatoriedade, esse recolhimento da taxa sindical anual? Os trabalhadores não serão mais obrigados, e isso não fragilizou um pouco, não vai fragilizar os sindicatos no momento em que o trabalhador mais necessita dos sindicatos para mediar uma negociação e tal? O senhor entende que isso daí vai fragilizar um pouco o sindicato ou não? A parte mais forte em qualquer atividade é aquela que passa pelo dinheiro, pelas verbas, pela maneira de como o sindicato, o empregado, o advogado, enfim. Em toda e qualquer negociação, sempre a parte que fala mais grosso é aquela que tem mais poderio econômico. E, sem dúvida alguma, se a ideia era dar mais atribuições aos sindicatos, dar mais força aos sindicatos para formar esse negociado sobre o legislado, tirando-se dinheiro dos sindicatos, retira-se a força do sindicato. Eu também vejo dessa forma. Então, os sindicatos vão ter que buscar um outro cobertor e se fortalecer junto à própria classe. Perfeito. Doutor, sobre o artigo 844 da CLT, essa questão de penalizar o trabalhador por custas, se a falta injustificada, já se comentou isso aí, mas o senhor está entendendo que essa questão aí vai dificultar muito para o trabalhador que é hipossuficiente? Vai dificultar bastante. E, como eu disse, vai ter que tomar cuidado agora quando for reclamar e saber que vai ter que ter algum ônus com aquilo que vai postular. Que se ele procura os seus direitos, que saiba e tenha certeza que o que vai procurar ele vai encontrar. Doutor, essa lei 13.467, que é a lei da reforma da Previdência, no que se refere a
terceirização, ela prevê que deve haver uma paridade entre o trabalhador da própria tomadora, questão de alimentação, transporte, treinamento, atendimento médico, segurança do trabalho. Mas o principal que ficou fora foi a questão da igualdade salarial, que é a questão da isonomia. Como o senhor está vendo isso aí? Que o salário não está obrigado a ser idêntico com aquele que é da tomadora com o da prestadora. A terceirização é um fenômeno bem atual, está sendo expandido com esta nova lei, né? Como o senhor disse, não há a igualdade salarial, a não ser que as partes assim desejem. Disso tudo, chama a atenção aqui o parágrafo 2º. Quando a mobilização de empregados da contratada foi em número igual ou superior a 20%, nem aqueles outros itens poderão ser paritários. Certo? Eu não sei se vai haver questionamento quanto à constitucionalidade desse dispositivo. Com certeza vai, porque está bem evidente. Então, né? Vai ter muita demanda, tá? Vão começar as demandas a nível de reclamatórias trabalhistas, primeiro. Mas vão haver demandas a nível dos tribunais superiores, talvez ou principalmente no Supremo Tribunal Federal. Certo. Desembargador, o Instituto da Equiparação Salarial foi muito afetado por essa reforma trabalhista. Como é que o senhor está vendo isso aí? Quais são os pontos que o senhor acha que poderia ser diferente para não afetar tanto o trabalhador? Me parece que a equiparação salarial, ela sofreu alguns cortes pontuais, vai continuar a existir e talvez até se torne mais justa, na medida em que ela estava se espraiando tanto que, na verdade, até colocava o empregador, sobretudo aquele que tem uma estabilidade de pessoal, numa circunstância meio difícil. Era o que tinha estabilidade, tinha isonomia à distância, ou está me falhando a palavra agora, que não era uma isonomia direta, era isonomia com terceiro. Enfim, tinha uma série de caminhos que foram bloqueados ou tornados mais difíceis. Mas a equiparação salarial, voltou, a palavra que eu estava procurando, continua existindo e não poderia deixar de ser diferente, porque se A e B trabalham para o mesmo empregador, fazem a mesma coisa, tem que ganhar o mesmo. Perfeito. Em matéria de prova, a reforma trabalhista consagrou a questão da nova redação do artigo 818 da CLT. Como é que o senhor está interpretando essa questão aí? Eu tenho mais de 30 anos de magistratura, quase 35. E durante esses 30 anos, a Justiça do Trabalho e o processo de trabalho se alteraram. Então, hoje, o processo de trabalho é muito tecnicista. E com essas regras se tornou mais tecnicista ainda. Para que quem está nos ouvindo entenda melhor, o empregado, ele vai querer horas extras. Ele vai ter que provar essas horas extras. Se o empregador apresentar cartões de ponto, ele vai ter que provar que aqueles cartões de ponto não correspondem à realidade. Se o juiz inverter, aí é que entra o tecnicismo que já não complica a nossa cabeça, que estamos treinados para tal, mas complica a cabeça das pessoas que não são treinadas para tal. Inverter o ano da prova, dar oportunidade para o outro se defender, enfim, vai acabar dando no mesmo, só que com um tecnicismo maior. Mas ao telespectador que nos assista, que eu diria, aquilo que você for requerer, você vai ter que provar. O meu trabalho é igual ao do fulano, eu vou ter que provar que é igual. E a empresa vai ter que demonstrar que não é.
Desembargador, temos uma questão que está havendo muita polêmica no meio jurídico, nos operadores do direito, principalmente do direito trabalhista, essa questão do dano moral, que é o atual pela nova lei, dano extrapatrimonial. Tem uma questão que a lei estabelece, de acordo com o ganho do trabalhador, é que é calculado o dano extrapatrimonial. Como é que o senhor está vendo esse novo modelo? O senhor entende que está coerente, está justo? Engessou um pouco o magistrado na sua autonomia de decidir, você fica um pouco limitado. Como é que o senhor vê isso no geral, sobre essa questão do dano extrapatrimonial? Eu vou ser rápido, que eu quero abordar um outro aspecto depois disso, fora da sua pergunta, mas que é importante colocar também. Ótimo. Essa taxação é uma das coisas que muito se tem falado, que vai ser questionado quanto à constitucionalidade. Imaginem que o José, que é engenheiro, vai junto com o João, que é pedreiro, num carro para uma obra. No caminho dessa obra, esse carro sofre um acidente e ambos morrem. O engenheiro tem uma remuneração maior, o pedreiro menor. A indenização do engenheiro vai ser maior porque ele é engenheiro do que a do pedreiro, porque é pedreiro em virtude da base de cálculo que vai ser estabelecida, que é o próprio salário. Certo. Está evidente aí uma discriminação, uma destinação da lei de forma desigual a duas pessoas que estão envolvidas no mesmo fato. E o outro aspecto, numa regra que está contida na reforma, segundo a qual o juiz ele tem que dizer exatamente aquilo que está escrito na lei. Isso está totalmente fora de qualquer entendimento jurídico em qualquer parte do mundo. Isso existia há muito tempo atrás, nos primórdios do direito, quando o direito ainda estava engateando e que o juiz era a boca da lei. Hoje, estão impondo isso na legislação trabalhista, mas eu posso lhe dizer que não há como obedecer. Impondo na legislação trabalhista, mas nas demais não haverá essa imposição, até porque o juiz não é mais a boca da lei. O juiz não é aquele que diz a lei, o juiz é aquele que interpreta a lei. Ótimo. Bom, você que chegou neste momento, que ligou o televisor, a entrevista aqui no Panorama Jurídico de hoje é com o desembargador Davi Alves de Melo Júnior. Ele está gentilmente aqui dando uma interpretação à nova lei trabalhista, que muda totalmente as regras, quase 100%, e vale a pena você, trabalhador, dona de casa, empresário, porque esse é um assunto muito interessante para todas as pessoas. Mas se você chegou nesse momento, você pode, ao final do programa agora, acessar o YouTube através do portal do Holanda, lá no meu blog. O programa estará completo na internet, é só você clicar ali e assistir totalmente essa entrevista, que vale a pena. Bom, desembargador, eu gostaria que o senhor, por gentileza, fizesse suas alegações finais. O senhor pode ficar à vontade, o que o senhor achar que é importante comentar, pode ficar à vontade, que esse espaço é todo seu. Doutor Eliezer, antes de mais nada, agradecer novamente a mais este convite. Para nós é uma honra. E tranquilizar, de um lado, o empresariado, que nós, via de regra, não estamos aqui para persegui-los, mas apenas aos maus empregadores. E uma boa parte, mas muito boa mesmo, do empresariado não é de maus empregadores. E os empregados, por outro lado, devem ficar mais tranquilos ainda, porque estamos nos preparando, estamos estudando bastante e não esqueceremos jamais todos esses anos em que estivemos aí para defender os direitos oriundos deste ramo do direito tão bonito e fecundo que é o direito do trabalho.
Muito bem, parabéns. Bom, desembargador, mais uma vez agradecemos a sua presença aqui no Panorama Jurídico, e o programa Panorama Jurídico de hoje fica por aqui. Agradecemos a atenção de todos aqueles que participaram pelas redes sociais, pelos telefones. Tenham todos um excelente final de semana e até o próximo programa. Obrigado.